Muitos tremem apenas ao ouvir o seu nome. Nas encruzilhadas da vida, quando a noite cai e as sombras se alongam, surge uma figura imponente, copa do veludo negro, cartola aristocrática, e um tridente que brilha sob a luz da lua. Para alguns, ele é o demônio. A verdade é que Exu Tranca-Ruas é o guardião supremo dos caminhos, o advogado das almas perdidas, e o primeiro a enfrentar a escuridão para salvar quem merece. Mas quem foi ele? Antes de se tornar a entidade que conhecemos, Tranca-Ruas foi homem. Hoje, no canal Guardiões de Aruanda, apague as luzes, peça licença e escute com atenção. Para entender o Exu, precisamos conhecer o homem. E nossa história começa muito longe do Brasil, na velha Europa, em uma época de reis, castelos e inquisição. A lenda mais antiga conta que ele nasceu em berço de ouro, sob o nome de Geraldo de Bragança. Ele não era um plebeu, era um nobre, um homem de posses, destinado a uma vida de luxo e conforto. Mas o destino de Geraldo não estava nos salões de baile, e sim nos altares. Desde cedo, ele foi entregue à igreja, dedicado ao sacerdócio. Geraldo era um homem culto, inteligente e devoto. Ele estudava os mistérios da fé e acreditava que sua missão era salvar almas. Mas, como em toda grande tragédia, o coração humano é o ponto fraco. O jovem padre, que jurou castidade e serviço a Deus, cometeu o erro de se apaixonar. Não foi um amor qualquer. Foi uma paixão avassaladora por uma mulher que a sociedade e a igreja proibiam que ele tocasse. Algumas lendas dizem que ela era uma bruxa escondida. Outras dizem que era uma nobre casada. O fato é que Geraldo, o homem de Deus, rompeu seus votos. Ele abandonou a batina, abandonou a igreja e abandonou sua família para viver esse amor proibido. Ele trocou o céu pelo calor de um abraço terreno. Mas a felicidade durou pouco. A traição humana é afiada como uma adaga. O mesmo amor pelo qual ele sacrificou sua alma divina foi o amor que o traiu. Geraldo descobriu que não era o único, ou pior, que havia sido usado. A dor da traição transformou o homem santo. Onde antes habitava a fé, nasceu um buraco negro de ódio e ressentimento. Geraldo de Bragança morreu naquele dia, e nascia ali um homem disposto a tudo para entender os mistérios da vida e da morte. Sem a igreja e sem o amor, ele mergulhou nos estudos proibidos. Ele queria poder. Ele queria que ninguém nunca mais tivesse o poder de feri-lo. Geraldo começou a estudar a magia, a feitiçaria antiga e os rituais que a igreja condenava. Ele se tornou um mestre nas artes ocultas, usando seu conhecimento para acumular riqueza e poder. Mas seu coração estava trancado, frio como o mármore de uma lápide. Geraldo, agora um feiticeiro temido, viveu anos acumulando fortunas e favores. Ele atendia a todos, nobres que queriam poder, maridos traídos que queriam vingança e mulheres que buscavam amarrações. Ele conhecia os segredos de ambos os lados da moeda, o sagrado e o profano, mas a morte não aceita suborno. E ela chegou para Geraldo de forma traiçoeira, tal qual a vida que ele escolheu. Dizem as lendas que ele morreu sozinho, em uma noite fria, envenenado por uma taça de vinho, servida por uma mão que ele pensava ser amiga. O grande feiticeiro, que dominava tantos espíritos, não viu o próprio fim chegando. Seu corpo caiu, mas sua consciência, essa despertou em um lugar que a igreja chamava de inferno, mas que nós chamamos de umbral. Geraldo acordou na escuridão absoluta. Gritos, lamentos e bestas espirituais o cercavam. Ele estava no baixo astral, o lugar para onde vão as almas densas, os assassinos, os traidores e os magos negros. Qualquer outro homem teria se encolhido de medo e sido devorado pelas sombras. Mas Geraldo não era qualquer homem. Ele era um iniciado. Ele conhecia o latim das missas e os pontos riscados da feitiçaria. Quando os espíritos trevosos, os quiumbas, vieram atacá-lo, esperando encontrar uma presa fácil, encontraram um rei. Com a força de sua vontade e o conhecimento que acumulou em vida, ele usou a própria escuridão contra eles. Ele ordenou, gritou e subjugou as bestas. Em pouco tempo, aquele pedaço do inferno não era mais um caos. Tinha um líder. Geraldo organizou as falanges. Ele impôs regras onde só existia bagunça. Ele disse: aqui, ninguém passa sem a minha permissão. Ele trancou as ruas do submundo para que o mal não subisse para a terra sem controle. Foi nesse momento que o homem Geraldo morreu de vez e nasceu a entidade. A ordem que ele criou no caos chamou a atenção do alto. A luz não ignora quem tem força para organizar as trevas. Diz a lenda que Ogum, o senhor da lei, desceu até o abismo e encontrou aquele espírito altivo, vestindo a energia da noite como se fosse um manto real.
Ogum não viu um demônio, viu um soldado. Viu alguém capaz de fazer o trabalho sujo que os anjos de luz não poderiam fazer. Foi feito o convite. Você serviu a si mesmo em vida, agora servirá a lei na eternidade. Você guardará os portões. Você será o guardião entre a luz e a sombra. Onde houver demanda voca quebrara, onde houver caminho fechado, você abrirá. Geraldo aceitou sua espada e seu tridente. Ele se tornou Exu tranca-ruas das almas. Hoje, séculos depois, Geraldo não existe mais. Quem existe é o Senhor Tranca-Ruas. E quando você vê uma oferenda na encruzilhada, não tenha medo. Tranca-Ruas é o eixo de lei, que trabalha sob as ordens diretas de Ogum e Oxalá. Entenda de uma vez por todas. O tridente que ele carrega não é para espetar almas inocentes. O tridente simboliza o poder sobre os 3 planos da vida. É com ele que Tranca-Ruas esgota a negatividade, drena a inveja e abre os caminhos da prosperidade para quem merece. A capa preta que ele veste serve para esconder e proteger seus filhos das vistas dos inimigos. A cartola representa a nobreza de quem sabe pensar e agir com estratégia. Existem muitas falanges deste grande mistério. Temos o Tranca-Ruas das Almas, que atua nos cemitérios ajudando os espíritos requém-desencarnados a encontrarem seu lugar e consolando quem ficou. Temos o Tranca-Ruas de Imbaré, que guarda as esquinas e o movimento da vida urbana. Mas todos eles respondem à mesma lei maior, a lei do retorno. Se a sua vida está travada, se nada anda, se você sente um peso nas costas que médico nenhum explica, pode ser que seus caminhos precisem ser destrancados. E não há ninguém melhor no universo para fazer isso do que ele. Mas lembre-se, Tranca-Ruas é um cavalheiro. Ele não entra sem ser convidado e não fica onde não há respeito. Ele exige postura, caráter e verdade. Você não pode pedir justiça a Tranca-Ruas se você estiver sendo injusto com o seu irmão, porque a primeira porta que ele tranca é a da hipocrisia. Mas se o seu coração for puro e a sua necessidade for real, chame por ele. Peça licença na encruzilhada, ofereça seu respeito e diga: Senhor Tranca-Ruas, feche a minha casa para a inveja e abra os meus caminhos para a luz. Ele vai te ouvir, ele vai te proteger, porque quem tem Tranca-Ruas como guardião nunca caminha sozinho na escuridão. Laroye, Exu, Laroye, Tranca-Ruas, que a sua capa nos cubra e o seu tridente nos defenda. Se você sentiu a força desse guardião, deixe seu Laroye nos comentários agora mesmo para firmar essa energia. Inscreva-se no canal Guardiões de Aruanda, ative o sininho e compartilhe essa história para que o mundo saiba a verdade. Exu é caminho, é vida e é proteção. Até a próxima encruzilhada.